Olá, pessoal! Hoje o tema da aula é definição de indicadores para mensuração de resultados. E além disso, resultado da gestão do conhecimento, a interface da GC e a inovação. Bom, então a agenda da nossa aula, ela é composta por primeiro, vamos identificar alguns indicadores, vamos conhecer os indicadores de processo, de resultado, indicadores qualitativos, quantitativos, financeiros e não financeiros, e vamos ver um dos grandes resultados da gestão do conhecimento, que é a inovação. Assim, temos que a gestão da inovação é uma das gestões que faz link com a gestão do conhecimento. E falar em inovação e gestão do conhecimento, sabemos que são práticas distintas, independentes e normalmente são implementadas separadamente. Mas quando trabalhadas de forma integrada e alinhadas aos objetivos do negócio, elas podem ser um grande viabilizador para a execução da estratégia e alcance do resultado da organização. Vamos ver então que o conhecimento será um dos alicerces para fomentar a inovação. Mas, atenção, o conhecimento só terá valor se a organização for capaz de entregá-lo a quem precisa e por isso que a gestão do conhecimento é tão importante. Então vamos começar pelos indicadores para mensuração de resultados. Bom, só para iniciarmos essa discussão, vamos então entender que a gestão do conhecimento, sendo considerada, definida como um conjunto de processos para criar, disseminar, utilizar, reter, todos os processos que vimos anteriormente, para atingir objetivos da organização, são necessários indicadores, como em qualquer outro processo organizacional. E como já é bem discutido nas disciplinas da engenharia organizacional, o que não é medido não é gerenciado. Mas cabe ainda destacarmos que a mensuração da gestão do conhecimento, ela ainda está em sua fase inicial. Os gerentes, eles ainda não associam a gestão do conhecimento com a maximização dos retornos da organização por isso. Então, vamos ter esse grande desafio quando falamos mensurar resultados, quais são os melhores indicadores para fazermos esse acompanhamento da evolução das práticas de gestão do conhecimento. Por se tratar desse ativo intangível, temos então essa dificuldade de medir. E isso leva muitos gerentes, até mesmo os colaboradores, a implantarem programas de gestão do conhecimento sem se preocupar em avaliar o processo, que é um grande erro. Então, por exemplo, quando eu vejo os relatórios aqui do Moodle sobre os acessos, sobre o desempenho, sobre até mesmo da interação que vocês têm com a ferramenta. E quando eu pego, por exemplo, um indicador que é número de visualizações de um determinado documento, isso ainda é muito subjetivo, porque vocês podem, de alguma forma, clicar, acessar, né, no sentido de abrir o documento, mas naquele momento vocês não estão realizando a leitura e nem absorvendo o conhecimento daquele artigo, daquele material. Então, da mesma forma, ocorre com os gestores. Eles muitas vezes pegam indicadores como o número de participantes de uma palestra. E, a partir daquele número, eles subentende-se que as pessoas absorveram todo o conhecimento e tudo que foi discutido naquele momento, no contexto, na palestra. E pode ser de fato que o colaborador, naquele momento, ele está presente, mas desenvolvendo até mesmo outras atividades voltadas ao seu trabalho. E um outro exemplo que é bem assim comum é a prova. Comum e polêmico, na verdade,
pois existe muita discussão se a prova ela de fato consegue medir o nível de conhecimento dos alunos. Então, a gestão do conhecimento ela vai ter, de fato, essa dificuldade em encontrar, selecionar indicadores que vão apresentar para o gestor uma visão de como o processo, uma avaliação sobre aquele processo de GC. E quando falamos de indicadores, eles nada mais são que uma forma de medir quali ou quantitativamente, capturando informações relevantes sobre aquele objeto ali de observação e também trazendo a evolução dele. Ou seja, quando eu tenho já o número de acessos, como eu falei anteriormente no Moodle, e isso é para mim uma forma de medir quantitativamente a evolução desse objeto observado, que é no caso o número de visualizações. E quais benefícios o colaborador, o gestor tem? Bom, só para começar, é essa capacidade de identificar o que pode ser melhorado. Então, por exemplo, se o número de visualizações de um determinado portal ele está baixo, então o gestor começa a tentar trazer a realizar outras ações ou trazer novos incentivos para fazer com que o portal seja mais acessado, né, se ele é relevante, estratégico. A visibilidade que o indicador representa para o gestor quanto a essa evolução e a possibilidade de fazer comparações. Então, tanto dentro da organização quanto comparações entre períodos ou até mesmo com as demais organizações. Então, bom, esse é um dos benefícios da utilização. Mas, quando eu falo da utilização de indicadores de gestão do conhecimento, eu tenho que ele é um instrumento que vai me possibilitar monitorar, avaliar e controlar o fluxo de conhecimento na organização. Além disso, os impactos, resultados e o desempenho. Então, ele não se difere na mesma perspectiva quando falamos do objeto gestão do conhecimento, o objeto conhecimento, eu tenho gestão de projetos, de processos, mudando então esse objeto que está sendo gerenciado. Na questão dos indicadores, ele também vai conseguir, como em outras gestões, monitorar e avaliar os resultados da implementação dessa gestão. E assim, nós temos que existem indicadores de processo, indicadores de resultados, e esses indicadores, eles podem ainda ser qualitativos, quantitativos, internos e externos, financeiros e não financeiros. Bom, os indicadores de processo também eles são chamados de indicadores de tendência ou indicadores de esforço, porque eles vão de fato possibilitar ao gestor avaliar a questão daquela prática do processo. Então, por exemplo, o processo avaliado seria de criação. Então, eu vou ter indicadores que me possibilitam avaliar o quanto que o processo criação do conhecimento ele está evoluindo na organização. E por outro lado, os indicadores de resultados, eles já vão demonstrar, eles vão refletir, na verdade, o alcance dos objetivos operacionais ou estratégicos, que é, na verdade, um interesse muito significativo dos gestores e também um desafio muito grande, porque colocar aí até mesmo definir qual que é o retorno sobre o investimento em ferramentas, na implantação dessa política, né, ou do programa de gestão do conhecimento, é muito realmente difícil. Então, a gente pode, por meio desses indicadores, observar o quanto que as práticas, a política de GC, ela está influenciando em relação ao alcance
dos objetivos e resultados ali operacionais ou estratégicos, mas também acaba sendo também muito polêmico, porque muitas vezes a gente não consegue separar aquele resultado de lucratividade, de diminuição no tempo de operação, somente com as variáveis da GC. Então, tem muitas outras variáveis que ficam também eh, envolvidas nisso, no processo. E aí, nós temos então esses indicadores, podendo então ser ainda, né, dessas outras naturezas. Quando eu falo de indicadores de processo, eu tenho aqui, por exemplo, a quantidade de documentos disponíveis na memória organizacional da empresa. Ou ainda um outro indicador, número de pessoas qualificadas. Então, seja, esses indicadores, como eu falei anteriormente, ele vai propor evidenciar ou mensurar as iniciativas ou práticas de gestão do conhecimento de acordo com o processo na qual elas estão relacionadas. E ainda a gente vai ter os indicadores de resultado podendo ser, como por exemplo, aumento da produtividade, aumento do nível de satisfação dos funcionários e consumidores. Então, eu tenho aí produtividade, nível de satisfação dos funcionários ou nível de satisfação dos consumidores como indicadores relacionados aos meus objetivos estratégicos da organização. E aí, como vimos, esses dois, eles podem ser quantitativos, que vão ser de fato expressos com números, com percentuais, em quantidades. Enquanto eu tenho que os indicadores qualitativos, eles já vão estar mais associados a aspectos comportamentais, que decorrem de avaliação qualitativa, como, por exemplo, quando eu pergunto sobre a percepção sobre algo que está sendo observado e não tenho como resposta números. E assim, temos ainda os indicadores financeiros e não financeiros. Os financeiros, eles focam no retorno sobre o investimento. Por exemplo, eu falo sobre redução de custos operacionais, sobre o aumento do market share, aumento da equidade dos acionistas, do rendimento sobre as patentes. Então, o foco é no retorno sobre investimento, no valor presente líquido e no retorno do conhecimento. E os indicadores não financeiros, eles já utilizam a questão de frequência, tempos e quantidades, como, por exemplo, melhoria das habilidades dos funcionários, da qualidade das estratégias, tempo médio de resolução de problemas, grau de redução de retrabalhos, dentre vários outros. E por fim, os indicadores de processo de resultado, eles podem ser também internos e externos. E como o próprio nome diz, o interno, ele vai ter esse foco de mensurar os resultados e o processo dentro da organização, e o externo, quando se dedicam já a fazer essas análises externas, como eu coloco no material, como por exemplo no benchmarking. E aí, vamos ver então uma tabela com alguns exemplos sobre os indicadores de processo e depois sobre os indicadores de resultado. Nos de processo, nós temos então aqui, eles vão estar relacionados aos subprocessos, ou ainda, né, sobre as práticas de gestão do conhecimento. Então, a organização ela deseja criar conhecimento, ela adota práticas para isso e, consequentemente, ela precisa medir o quanto que essas práticas elas têm trazido de resultado. Então, quanto eu falo aí em relação à criação, a gente pode notar que a maioria vai ser indicadores mais quantitativos, que vão muitas vezes mensurar a quantidade de novos conhecimentos criados pela organização. Já no caso do armazenamento,
é necessário recorrer às estatísticas de sistemas que vão trazer, né, essas informações de quanto ao armazenamento dos conhecimentos na organização e assim por diante. Então, a questão da criação, eu tenho, por exemplo, criação, a quantidade de grupos de discussão relativos à inovação na empresa, quantidade de contribuições válidas para a memória organizacional ou na intranet. No armazenamento, aí eu vou ter também alguns quantitativos, como quantidade de mensagens ou documentos armazenados, quantidades de edições ou atualizações realizadas no sistema, mas posso ter também referente à qualidade do conhecimento armazenado, que já tem todo um caráter de percepção, de comportamento e feedback dos usuários. Então, não estou esperando o número dos feedbacks, mas como estão sendo esses feedbacks. Quanto à disseminação, tenho, por exemplo, quantidade de comunidades de práticas ativas, as estatísticas do uso da memória organizacional, do quanto que os colaboradores ou quem precisa daquele conhecimento está tendo, né, o acesso. Mas posso ter também a percepção dos colaboradores em relação aos meios de comunicação. Então, isso também me possibilita a trazer melhorias. Quanto à utilização, eu tenho alguns exemplos de estatísticas de utilização dos sistemas, quantidade de sugestões úteis. Então, enquanto muitas vezes no armazenamento eu quero ali verificar a quantidade de mensagens, de conhecimentos, de ideias, sugestões estão sendo armazenadas, na utilização eu posso também avaliar se essas sugestões, elas de fato estão sendo incorporadas na organização, nos processos produtivos ou produtos. E posso ter ainda um indicativo voltado para mensuração propriamente dita, que como aí os autores eles apresentam, seria a comparação entre a quantidade de horas planejadas para as atividades de mensuração e a quantidade de horas utilizadas, número de avaliações realizadas em comparação com o plano, que tem a ver, de fato, com essa questão da mensuração, com um plano de ação de implementação do programa de gestão do conhecimento. E posso ter também indicadores que vão me apresentar uma amplitude grande em relação a todos os processos. E assim, quando eu falo de indicadores de resultado, eu tenho então que eles podem ser financeiro ou não financeiro, lembram? E quando eu falo do não financeiro, alguns dos exemplos seriam aumento da produtividade na operação, redução do tempo de ciclo do produto, desenvolvimento de relacionamentos com os clientes, as melhorias que podem ser tanto nas habilidades dos funcionários, qualidade das estratégias. E aí, os financeiros já têm a relação que falamos anteriormente com os objetivos do negócio de cada organização. E aí também eu posso ter, como a gente falou, ganhos por ação, retorno total aos acionistas, posição do ranking. Então, seja, eu já tenho uma percepção agora de organização, não somente como, né, no exemplo, nos indicadores que a gente falou aqui anteriormente, os de processo, que já estão voltados às práticas de gestão do conhecimento. Aqui eu já tenho indicadores de resultados organizacionais, os impactos que a AGC pode trazer no desempenho, na lucratividade, no tempo de operação da minha organização. E aí, ainda é possível encontrar alguns autores que nos apresentam outros tipos de indicadores que vão de encontro com o que falamos anteriormente, referentes a tipos de processo. Então, aqui a autora ela traz tempo médio de resolução de problemas, quantidade de comunidades de práticas também, né, que ainda continuam ativas, quantidade de contribuições válidas à memória organizacional. Então, ela traz já uma percepção também quanto
processo, mas também ela traz uma outra percepção que é referente. Eu quero analisar com maior critério sobre a criação do conhecimento na minha organização. E para isso ela traz o modelo de criação do conhecimento, que é o modelo de Nonaki Takeuchi, onde a gente vai ter socialização, externalização, combinação, internalização. Estão lembrados? Então eu posso, para cada etapa, conseguir indicadores para tentar mensurar o quanto que a minha externalização ela está ocorrendo de maneira positiva, efetiva. E para isso ela traz, por exemplo, quantidade de contribuições úteis à inovação, no caso da externalização, grau de atualização dos documentos, como falamos anteriormente, no caso de internalização, nível de competência dos colaboradores, quantidade percentual de colaboradores com aquela competência certificada. Então, aqui eu estou avaliando cada uma das etapas referentes à criação do conhecimento. Então, podemos observar que, quando eu falo de resultados da gestão do conhecimento, como vimos já anteriormente, eu espero novas estratégias, eu espero inovação e, na verdade, todos os outros benefícios e resolução de problemas voltados ao conhecimento. Então, eu posso ter indicadores de fato de nível mais estratégico, os indicadores que vão me ajudar a identificar aqui o desenvolvimento, a evolução de processos e práticas, e também indicadores de eficiência e de efetividade. Então, seria, na verdade, entender como que a gente pode, então, acompanhar e conseguir avaliar se a gestão do conhecimento ela está sendo, de fato, eficaz naquela organização. E aí, quando a gente fala nesses resultados, eu tenho que a gestão da inovação ela acaba sendo um dos principais resultados que a gente espera da gestão do conhecimento. A gente tem um contexto que as organizações elas precisam de inovar. E eu não estou falando de inovação radical, mas de trazer melhorias, de acompanhar as tendências do ambiente, as demandas dos consumidores, as ações dos concorrentes. E com isso, a gestão do conhecimento, como vimos também as outras gestões, ela tem uma contribuição muito grande. E ainda cabe a gente ressaltar que, no primeiro momento, eu tenho a gestão da informação, ela contribuindo para a gestão do conhecimento, lembram? Então, à medida que eu tenho as informações já disponíveis, atualizadas, confiáveis, eu consigo contribuir com a gestão do conhecimento. Eu vou então possibilitar que o tomador de decisão ele tenha um poder ali de análise com informações relevantes. Ele também vai ter suporte, ferramentas locais, política ali de informação para armazenar os conhecimentos posteriormente. Então, é como se a gestão da informação ela fosse, na verdade, uma gestão que contribui para a do conhecimento acontecer. E aí, por outro lado, a gestão do conhecimento, ela traz então a questão da criação do conhecimento, de aprendizagem organizacional, de criatividade, e com isso ela contribui, ela favorece a gestão da inovação naquela organização. Então é possível destacar que a criação do conhecimento oferece à organização a possibilidade de inovar. E é como falamos anteriormente, é possibilidade porque se essa gestão ela não for bem trabalhada, se as pessoas que precisam daquele conhecimento não têm acesso, então a organização ela não atinge o objetivo de inovação. E ainda, a inovação ela é um dos principais produtos da gestão do conhecimento e a inovação ela é fundamental para a criação de vantagem competitiva, que é o que a gente falou anteriormente. E quando eu falo
de inovação, um dos principais conceitos que temos é que seria industrializar o objeto de uma descoberta e depois introduzi-lo com sucesso no mercado, de acordo com Schumpeter. Mas alguns argumentam que todas as inovações implicam em modificações, mas nem todas modificações serão inovações, pois elas nem sempre são percebidas. Então, Schumpeter, ele defendia o entendimento da inovação como a introdução de novos produtos, novos métodos de produção, a descoberta de novos mercados, a conquista de novas fontes de fornecimento e a adoção de novas formas de organização, e também como uma forma de sobreviver no ambiente competitivo. Até porque sabe-se que o foco de atenção de muitas organizações está voltado aos resultados trazidos pelas inovações radicais, que são consideradas disruptivas. Porém, existe também aquela evolução gradual, passo a passo, que também pode ser considerada e deve ser considerada inovação. E essa gradual, ela é tão necessária ou até mais que a versão radical para garantir a sustentabilidade do negócio. Assim, a gente vai ter que a inovação também pode ser entendida como desenvolvimento de uma cultura que permite produzir e levar ao mercado um, ao mercado um fluxo constante mesmo de inovações menores e incrementais. E com isso, a gente tem alguns tipos. Trazer mesmo uma discussão aqui, de forma bem simplificada, infelizmente, mas a gente tem outras disciplinas que também vão abordar melhor com vocês a questão da gestão da inovação, trazer então essa discussão a três categorias ou tipos de inovação, onde temos que a incremental, ela tem como objetivo a melhoria dos produtos e serviços existentes na organização, a evolutiva com o objetivo de incorporar organizações práticas existentes no mercado que não são ainda desenvolvidas na organização, e a gente tem a disruptiva, que tem o objetivo de trazer a quebra de paradigmas e criar novos mercados. Vamos ver como? Por exemplo, a inovação é considerada a implementação de ideias que gerem valor para o negócio. Beleza? E aí eu trago para vocês um exemplo da 3M, um dos casos assim mais claros e conhecidos. Anualmente, ela registra cerca de 3.000 novas patentes. Então a gente tem assim, lá em 2014, a empresa ela já tinha comemorado o registro de 100.000 patentes. E assim, progressivamente. Essa grande quantidade de criações, ela não acontece por acaso. Ela só é possível graças a excelentes práticas de gestão da inovação, que vai fazer com que a equipe de P&D, pesquisa e desenvolvimento, consiga cada vez mais reforçar essa cultura de inovação por toda a empresa. Além disso, também temos um outro caso emblemático, que é da Amazon. Em vez de se limitar a inovações em produtos, a empresa renovou todo o seu modelo de negócios. Criada como um e-commerce de livros, hoje ela é um dos maiores marketplaces da internet. Concordam? Ela vai oferecer para a gente hoje o quê? Serviços de TI, ela tem toda uma estrutura própria de logística, que é inclusive considerada uma das mais eficientes. Então, quando a gente fala dessa capacidade das organizações em inovar, seria de fato aplicar esse conjunto de processos e atividades que estão baseadas em fundamentos e que vão permitir que a organização se diferencie, que ela inova e que essa inovação ela aconteça de forma constante. E ainda cabe a gente destacar que a inovação ela tem duas dimensões, que é a novidade e a viabilidade.
a novidade que está relacionada ao conhecimento, pois é resultado da criação de novas ideias e conceitos, ou seja, a criatividade das pessoas aqui, ela é evidenciada, e muito também aqui aparece o quê? A questão do tácito, do processo, do modelo de Nenaki Takeuchi, do modelo SESI, de conversão do conhecimento. E, por sua vez, a viabilidade das ideias e conceitos gerados está mais direcionada ao processo de desenvolvimento de produto, que é também uma outra disciplina que vocês têm e que vão ver toda essa questão da importância do conhecimento, das informações, da inovação para desenvolvimento de produtos. Então, como que a gente pode concluir e fechar a nossa aula de hoje? Entendendo que eu tenho que ter uma gestão do conhecimento com uma possibilidade de avaliar, então eu preciso de ter indicadores que vão suscitar reflexões sobre evolução, sobre melhorias e também pensar nesse foco de resultado da GC. E quando eu falo desse resultado, eu falo automaticamente da relação que a gestão do conhecimento tem com a gestão da inovação. Uma vez que eu tenho aqui conhecimentos armazenados, perfeito, eu tenho então aqui uma minimização de risco de perda de conhecimento. Esse conhecimento armazenado, ele tem que ser transferido e compartilhado. Então aqui eu tenho, já penso numa questão mais de coletivização, de mudança cultural, de formação mesmo das pessoas, de transferências de conhecimento. Conhecimento não é poder, ele não tem que ficar concentrado, né, em poucos profissionais. E aí, consequentemente, à medida que eu vou desenvolvendo essa mudança cultural, eu vou tendo o quê? Novos conhecimentos sendo criados. Todo o processo aqui do modelo SESI, de Nanaki Takeuchi novamente. E isso faz com que o foco na criação do conhecimento aqui me possibilite inovar. Aqui que a gente tem, então, a gestão da inovação, ela realmente se conectando à gestão do conhecimento, sendo um produto, ou a inovação, um produto da gestão do conhecimento. Então, essas foram as duas principais referências utilizadas na nossa aula de hoje. Inclusive, esse livro, Gestão da Inovação, ele está na nossa biblioteca digital. E esse material, ele foi criado exclusivamente para fins acadêmicos, sendo proibida a sua reprodução. Muito obrigada!